Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar de Excel, preenchimento relâmpago e vamos falar também sobre o Power Query. Se você não sabe, o Power Query é um suplemento do Excel para tratamento ou ETL dos dados. A aula de hoje tem como base a aula número 215 de VBA que você já deve ter visto. Se você não viu, então aconselho que você acompanhe esse card que vai aparecer em algum ponto aí da tela ou aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um link para essa aula. Nós criamos uma solução para um problema apresentado utilizando o VBA. Quando eu abrir aqui a planilha, observe que nós temos os nomes de todas as pessoas escritos sem espaços. E a pessoa tinha uma demanda que era fazer a separação deles. Criei uma rotina em VBA que quando se clicasse sobre o botão executar, todo o processo era executado em alguns segundos, como você viu agora. Mas eu tenho que criar duas outras formas de fazer isso. A primeira é utilizando o preenchimento relâmpago que o Excel nos oferece. Esse recurso provavelmente você já conhece e me atenderia muito bem. Observe, se eu vier aqui na minha primeira célula, ao lado da minha coluna de dados e digitasse Alessandro Trovato, Cândido de Andrade, pressionasse o Enter, nada demais aconteceria. Mas, ao pressionar Ctrl E, que é a tecla de atalho do preenchimento relâmpago, observe que o Excel vai preencher automaticamente todos os nomes, fazendo já a separação do nome, do sobrenome e do último nome de todo mundo. O que ele fez aqui, inclusive, foi colocar cada um dos nomes separados, mas com a segunda letra em minúsculo, ou a primeira letra do segundo nome em minúsculo. Eu vou ensiná-lo a fazer isso corretamente. Vou apagar esse H e vou colocar aqui no lugar dele um H maiúsculo. Vou pressionar o Enter e você vai ver que tudo foi corrigido. Você viu que agora ele deixou um nome em branco, porque só tem dois nomes. Vamos corrigir, Camila Kovacs. Quando eu pressionar o Enter, observe que ele reaprendeu e o preenchimento relâmpago conseguiu colocar os nomes de duas pessoas corretamente. Quando fazemos isso, nós estamos utilizando um motor de inteligência artificial do Excel que aprende com os nossos dados aquilo que nós queremos fazer. Então o preenchimento relâmpago é uma das formas de resolver esse exercício, mas ele tem uma limitação. Veja só, vou eliminar esses dados e vou trocar o meu nome aqui de posição. Vou colocar um nome qualquer aqui em cima, Cláudio Silva. Cláudio Silva Castro. A partir desse ponto, note que eu vou utilizar o preenchimento relâmpago de novo. Eu vou digitar Cláudio, vou pressionar o Enter e na sequência Ctrl E. Você vai ver que ele vai separar todos os primeiros nomes corretamente. Como ele sabe disso? Ele tem aqui um mecanismo que identifica que o primeiro nome, por ser a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, é o que eu quero separar. Por isso, o segundo nome com letras maiúsculas ele não traz. Se na coluna ao lado eu escrever Silva, pressionar o Enter e na sequência pressionar Ctrl E, você vai ver que ele vai fazer a mesma coisa. Só que com um detalhe, o meu nome ele fez errado. Não era o D que eu queria, era o Trovato. Então eu escrevo Trovato, pressiono o Enter e ele reaprende a fazer o processo. Vamos dar sequência. Castro do terceiro nome e vou pressionar Ctrl E. Quando eu faço isso, você vai ver que agora os nomes estão sendo trazidos corretamente, de novo, com exceção do meu que é maior. Ele não tem só 3 partes, ele tem mais. Ele trouxe o Andrade. Vou fazer a correção colocando o Cândido e pressionando Enter. Aí você vai ver que onde havia um segundo nome apenas, não o terceiro, ele vai deixar em branco corretamente. Agora tem um pequeno problema. Eu não tenho mais nome aqui depois do Cláudio Silva Castro. Eu tenho somente o D aqui de Andrade. Se eu colocar um D aqui e pressionar Ctrl E, você vai ver que agora ele começa a se perder. Se eu apagar o Araújo, apagar o Andrade e pressionar o E novamente, você vai ver que ele vai se auto-preencher. Então é uma limitação. Eu não conseguiria fazer isso para nomes que tenham mais do que 3 partes. Para evitar que isso aconteça, então podemos utilizar a segunda solução que eu propus. A primeira é o preenchimento relâmpago e você viu como ela funciona muito bem. A segunda é o Power Query, que é o complemento ou suplemento do Excel para ETL, o tratamento de dados. Agora, o que nós vamos fazer é inserir uma linha nova,
Nessa linha eu vou chamá-la de nome completo, apenas para dar um título para a nossa coluna. E vou converter isso em uma tabela. Inserir, tabela e vou pressionar o OK. A partir desse ponto nós temos uma tabela inserida que pode ser lida pelo Power Query. Nós vamos clicar em dados e nós vamos obter os dados aqui da tabela ou intervalo. Se você não encontrar esse item, clique em obter dados, escolha de outras fontes e da tabela ou intervalo. A tabela é melhor porque quando a nossa tabela lá na planilha for aumentada com registros, o Power Query vai saber como proceder na sua atualização. A partir desse momento eu estou abrindo o Power Query Editor. E aí eu pergunto para você, se você pensou em fazer a separação por um delimitador, ou seja, um espaço, hífen, já não dá certo, porque nós não temos um delimitador entre os nomes. Como resolver esse problema então? Nós temos um recurso no Power Query muito parecido com aquilo que acabamos de fazer do preenchimento relâmpago. Se eu selecionar essa coluna e pedir para adicionar uma coluna, eu posso adicionar uma coluna de exemplos. Clicando nesse botão, observe que a nossa tela vai mudar e uma nova coluna vai ser inserida. Na primeira célula, se nós usarmos aí um pouquinho da nossa intuição, eu precisaria colocar o nome, Cláudio, vamos fazer certinho, olha só, Cláudio Silva Castro. Você viu que ele não me sugeriu nada, ele simplesmente aceitou a minha digitação. Vou pressionar o Enter. Ele ainda não aprendeu, ele não sabe o que eu quero fazer. Vou dar um segundo exemplo. Então, Bruna, Hair, Perna. E vou pressionar o Enter. A partir desse ponto, note que todas as outras linhas agora estão numa cor, o texto está numa cor cinza claro. Isso significa que ele entendeu o que eu estava fazendo. E se nós analisarmos o meu nome, você vai ver que ele foi separado corretamente. Inclusive os demais. Posso vir aqui na coluna, dar 2 cliques e trocar o nome. Por exemplo, nome completo ajustado. Inclusive o Power Query, ele tem aqui a sua linguagem M para análise dos dados, para transformação dos dados. Na linguagem M, observe que ele usou o comando let. Aliás, let é o início da instrução aqui da linguagem M. E o comando está aqui, splitter.splitText by character transition. E aí ele coloca aqui o complemento. Eu vou pressionar o OK e nós vamos visualizar agora uma outra coluna inserida e nesta coluna nós vamos ter os nomes separados. Se clicarmos em exibir e pedirmos para que ele exiba o editor avançado, você vai ver o processo que ele fez aqui. A fonte, o tipo alterado e a coluna personalizada adicionada com todas as suas instruções. Simples, não é? Pois bem, vou cancelar. Agora eu não preciso mais da minha coluna nome completo tudo junto. Eu posso deletá-la. Mas aí você está falando, Alessandro, mas tem um problema. Eu ainda não tenho isso separado por colunas. Agora vem a parte fácil. Você tem duas opções. Você pode manter esse nome completo ou já criar as colunas separadas. Vamos mantê-lo. Para isso, nós vamos fazer então aqui, em página inicial, nós vamos separar os nossos dados. Nós vamos dividir a coluna por delimitador. Eu poderia fazer isso adicionando uma coluna nova e nessa coluna nova fazer aí a instrução. Mas eu teria que escrever a linguagem M. Vamos ser práticos. Eu vou entrar em transformar e eu vou transformar essa coluna. Essa coluna vai ser dividida por um delimitador. E aí nós vamos fazer a nossa substituição, dizendo que o espaço é o delimitador entre cada palavra e eu quero que ele faça isso para cada ocorrência, ou seja, enquanto ele encontrar espaço ele vai separar as colunas. Assim que darmos um OK, você vai ver que ele vai dar um split, ele vai simplesmente transformar aí a nossa coluna em várias colunas, segmentando todas as informações. E aonde ele não encontrou dados, ele escreveu null. Não se preocupe porque esse null não vai aparecer. O nome tabela 1 está aqui ainda e eu poderia agora vir aqui em página inicial, fechar e carregar para. Quando eu faço isso, eu posso escolher agora se eu quero carregar isso numa tabela nova, num relatório de tabela dinâmica. Eu quero carregar isso numa planilha existente. Eu quero que ele faça isso a partir dessa coluna aqui, C1. Quando eu der um OK, note que eu não estou adicionando o meu modelo de dados. Eu quero que ele faça isso direto na minha planilha. Quando eu clicar aqui em OK, observe que a minha consulta vai ser executada,
a transformação vai ocorrer e eu tenho agora aqui as colunas com as informações adicionais e onde havia o valor null não aparece mais nada. Com isso, eu tenho aqui a certeza de que o meu nome está separado corretamente junto com todos os demais da lista. Um ponto que eu esqueci de fazer foi alterar o nome das colunas. Não tem problema. Botão direito sobre aqui a nossa consulta e conexão e nós vamos editar. A partir do momento em que nós vamos editar, note que nós vamos visualizar os nomes das colunas e eu posso colocar aqui parte 1, depois parte 2. Poderia dar o nome que quisesse. Foi parte 1 e 2 e 3 foi o nome que me apareceu agora. Parte 3, parte 4 e por último parte 5, porque o maior nome de todos aí é o meu, que tem 5 partes. Vou pedir para que ele feche e carregue e a partir desse momento você vai ver que a minha planilha foi ajustada e os títulos estão corretos. Eu poderia eliminar essa coluna e fazer com que essas duas informações estivessem lado a lado. Se você não quisesse trabalhar com a tabela, ainda poderia copiar isso, colar valores em outra planilha, outra pasta de trabalho, de acordo com o seu interesse. Então perceba que é muito fácil quando você tenta pensar em um problema usando uma outra ótica. Normalmente nós ficamos focados só no problema, mas na verdade existem várias formas de resolvê-lo. Você pode até pensar assim, poxa Alessandro, mas eu não uso Power Query, eu não fiz um curso lá do Planilheiros, do Laender, do Daytab, do Luiz Gustavo, do Gerson, eu não fiz um curso de Power BI e não sei utilizar. Então você pode tentar fazer aí uma equiparação do seu conhecimento que você tem hoje em planilhas para os recursos de transformação que são oferecidos pelas próprias barras do Power Query e do Power BI se você não tiver aí o suplemento instalado no seu Excel. Dá para fazer isso no Power BI, Alessandro? Dá. Basta carregar o Power BI e repetir essas mesmas ações. Só que com isso, eu fiz o tratamento apenas de uma tabela separando os dados. Consequentemente, na minha análise, isso deveria ser despejado em uma planilha. É isso, então perceba que essa aula foi muito rapidinha, nós temos 12 minutos de aula. Vimos duas técnicas diferentes de separação de nomes, onde utilizamos o preenchimento relâmpago, que é um recurso do Excel, e utilizamos também o Power Query, que é um suplemento do Excel. Dependendo da sua versão, você não tem o Power Query, então você pode optar pelo Power BI. Espero que tenha gostado. E não se esqueça, é claro, podemos utilizar o VBA, que é o conteúdo lá da aula número 215 de VBA. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de se inscrever no canal, comentar esse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Grande abraço e nos vemos na nossa próxima aula, que será de SQL Server, lá no domingo, durante o Excel Weekend. Abraços, tchau, tchau!